No momento em que o meu pai atirou a fotografia para cima da mesa da sala de jantar, soube que a minha vida tinha acabado. Como pudeste trair a família com a filha daquela mulher? Gritou ele, a voz ecoar pelas paredes antigas da nossa casa em Vila Nova de Gaia, mesmo ao lado do porto, enquanto minha mãe se sentava em silêncio, os olhos vermelhos de lágrimas, apertando o crucifixo que nunca tirava do pescoço. A fotografia tremia na mão dele, a imagem nítida de mim e da Inês, abraçadas num beijo apaixonado no jardim escondido do Parque de Serralves, captada por alguém que nos seguira durante semanas. O meu irmão mais novo, o Tiago, olhava para o chão, envergonhado, e a minha tia Margarida murmurava rezas baixinho, como se eu já fosse um espírito maligno. Tu és a Sofia Carvalho, herdeira da Quinta dos Carvalho, a maior produtora de vinho do Porto da família há 3 gerações. Não podes destruir tudo por isso, continuou o pai, a cara vermelha de raiva e de vergonha. Eu sentia o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Há 5 anos que amava a Inês Silva em segredo, desde o dia em que nos conhecemos na Faculdade de Letras do Porto, ela estudar História da Arte, eu Gestão de Empresas, as duas a fugir das pressões das famílias rivais que disputavam vinhas no Douro há décadas. Os nossos encontros eram sempre escondidos, passeios de mão dada pelas ruas estreitas da Ribeira ao anoitecer, fins de semana roubados em Lisboa onde ninguém nos conhecia, cartas escritas à mão que queimávamos depois de ler. O amor dela era a única coisa que me fazia sentir viva num mundo onde o dever familiar pesava mais que qualquer sonho. Mas agora tudo estava exposto. Acaba com isso hoje, ou sais desta casa para sempre, disse a mãe finalmente, a voz quebrada mas firme como as regras que regiam a nossa vida desde sempre. Eu não respondi. Peguei na mala que já tinha preparada no quarto, desci as escadas a correr, saí para a chuva torrencial daquela noite de novembro. As gotas frias batiam-me no rosto como agulhas, misturando-se com as lágrimas que não conseguia conter. Caminhei sem destino pela marginal do Rio Douro, os faróis dos carros a refletir na água negra, o vento a uivar entre os armazéns antigos de vinho. Foi então que vi um homem de fato escuro, o Dr. Mendes, o notário que tratava dos assuntos das 2 famílias, a discutir ao telefone junto ao carro. O testamento original não pode ser ignorado, eles não podem saber ainda, gritava ele antes de entrar apressado no táxi, deixando cair uma carteira de cor castanho no passeio molhado. Eu parei, apanhei-a instintivamente, gritei espere, mas o carro já desaparecera na noite. Guardei-a no bolso do casaco, sem saber que aquele objeto simples guardava o segredo que ia virar o meu mundo do avesso. Cheguei a uma pensão barata no centro do Porto, o quarto pequeno cheirava a mofo e a vinho velho. Sentei-me na cama, molhada até aos ossos, e pensei na Inês. Como íamos sobreviver a isto? O telefone tocou. Era ela. Sofia, o meu pai sabe tudo. Ele disse que se eu não acabar contigo, me tira da herança e me manda para a casa da tia em Trás-os-Montes. O que vamos fazer? A voz dela tremia tanto quanto a minha. Eu não tinha resposta. Só sabia que, pela primeira vez na vida, o amor verdadeiro me custava tudo o que eu era. Com as mãos a tremer, abri a carteira molhada sobre a mesa de cabeceira da pensão. Dentro havia cartões de crédito, uma carta de condução em nome do Dr. António Mendes e um envelope selado com um carimbo de testamento, confidencial. Não o abri. Ainda não. Liguei outra vez à Inês e marcámos encontro no dia seguinte num café discreto perto da Livraria Lelo. Quando a vi entrar, com o cabelo molhado da chuva e os olhos inchados de chorar, o meu coração apertou-se. Abraçámo-nos como se o mundo estivesse a acabar, os lábios a roçarem-se num beijo rápido e desesperado, escondido atrás de uma coluna. Eu não consigo viver sem ti, sussurrou ela, mas a minha família eles dizem que isto é uma vergonha que vai destruir nome Silva. O meu irmão já anda a falar em casar-me com o filho dos Almeida para salvar o negócio. Senti uma facada no peito. A Inês, a mesma que me jurara amor eterno debaixo das cerejeiras em Flor no Douro, agora falava em ceder ao medo. E tu? Vais mesmo casar com um homem só para eles ficarem felizes? Perguntei, a voz a subir de tom apesar de tentar controlar-me. Ela baixou os olhos. Talvez seja melhor pararmos um tempo, só até as coisas acalmarem. Depois voltamos. Aquela frase foi a primeira traição. Saí do café a correr, as lágrimas a misturarem-se com a chuva outra vez.
Voltei à pensão, abri o envelope finalmente. O documento era o testamento original do pai da Inês, o Joaquim Silva, falecido há 2 semanas. Nele, o velho declarava que, sabendo do nosso amor desde que nos vira uma vez num evento de vinho e aprovar em silêncio, deixava metade da quinta dos Silva para mim e metade para a Inês, com a condição de que as 2 famílias se unissem através de nós. O ódio entre Carvalho e Silva acabou no dia em que estas 2 raparigas se encontraram. Que o amor delas cura o que o dinheiro separou. Havia também uma carta pessoal. Sofia, se estás a ler isto, significa que o destino te trouxe o documento. Não deixes que o medo os vença. Fiquei horas a reler, o coração a bater descompassado. Isto mudava tudo. Mas para usar o testamento, tinha de provar o nosso relacionamento publicamente. E isso significava destruir a minha família para sempre. Nessa noite, o meu pai ligou. Volta para casa. Casas com o primo Luís, unimos as empresas e esquecemos esta loucura. Recusei. Não vou viver uma mentira. Ele desligou sem dizer adeus. A Inês mandou mensagem: desculpa. Tenho medo. Vamos esperar. Senti-me sozinha no mundo. A manhã seguinte trouxe mais pressão. O meu chefe, que era também meu tio, telefonou a dizer que o meu lugar na empresa estava em risco se eu não corrigisse o erro. Tens uma carreira brilhante à frente, Sofia. Não a deites fora por uma paixão passageira. Paixão passageira. Era assim que chamavam ao amor da minha vida. Saí para a rua, o Porto acordava cinzento e molhado, e decidi devolver a carteira ao Dr. Mendes. Mas quando cheguei ao escritório dele na Baixa, a secretária disse que ele estava em reunião de emergência com as 2 famílias. Esperei do lado de fora, escondida numa esquina, e vi o meu pai e o irmão da Inês entrar, caras fechadas. A reunião era sobre o testamento falso que o Dr. Mendes tinha apresentado antes, aquele que deixava tudo ao irmão da Inês e me excluía completamente. O documento na minha carteira era o verdadeiro, o que o velho Silva tinha assinado em segredo antes de morrer. Voltei à pensão, liguei à Inês outra vez. Temos de falar. Encontrei algo importante. Ela apareceu à noite, nervosa, e quando lhe mostrei o testamento, os olhos dela encheram-se de lágrimas. Isto é real? O meu pai sabia? Por um momento, voltámos a ser as 2 raparigas apaixonadas, a sonhar com uma vida juntas. Mas depois o telefone dela tocou. Era a mãe dela. Inês atendeu e eu ouvi tudo. Sim, mãe, acabei com ela ontem. Foi um erro. Vou casar com quem vocês quiserem. Desligou e olhou para mim com culpa. Desculpa, Sofia. Eles ameaçaram tirar-me a casa, o dinheiro, tudo. Não consigo. Segunda traição. Saí do quarto batendo com a porta, corri pelas ruas vazias, o peito a doer como se me tivessem arrancado o coração. No dia seguinte, a notícia correu nas redes sociais da alta sociedade do Porto. Sofia Carvalho, expulsa da família por relação imprópria com Inês Silva. O meu telefone não parava de tocar, amigos que desapareciam, colegas que fingiam não me conhecer. A empresa anunciou que eu estava de licença indefinida. Sentei-me no quarto da pensão, olhei para o testamento e percebi que a única saída era usá-lo. Mas isso significava ir contra tudo o que me ensinaram desde criança. A Inês apareceu à minha porta 3 dias depois, de olhos inchados e a voz rouca de chorar. Não aguento mais. Perdoa-me. Eu traí-te por medo, mas amo-te mais que tudo. Abraçámo-nos no meio do quarto pequeno, os corpos a tremerem, os beijos misturados com lágrimas. Passámos a noite a falar, a planear. Vamos usar o testamento, disse eu. Vamos unir as empresas, mostrar ao mundo que o amor não tem vergonha. Ela concordou, mas o medo ainda estava lá, nos olhos dela. No dia seguinte, fomos ao escritório do Dr. Mendes juntas. Mostramos o documento original. Ele empalideceu. Isto muda tudo. O testamento falso foi forjado pelo irmão da Inês para ficar com tudo. Marcou uma leitura oficial para a semana seguinte, com as 2 famílias presentes.
Nessa noite, a família da Inês confrontou-a em casa. Eu esperei do lado de fora, escondida, e ouvi os gritos. Traíste-nos outra vez? Berrou o irmão. Inês saiu a correr, veio ter comigo. Eles disseram que me deserdam se eu ficar contigo. Terceira traição, mas desta vez ela escolheu ficar. Não vou mais fugir, jurou. Começámos a preparar a declaração pública. Mas o meu pai soube da carteira. Mandou um advogado acusar-me de roubo. A polícia apareceu na pensão. Fui interrogada durante horas. Encontrei-a na rua, repeti. Soltaram-me, mas o escândalo cresceu. Os jornais locais começaram a falar de guerra entre famílias rivais por causa de uma relação proibida. A minha mãe ligou a chorar. Volta, filha. Ainda podes salvar a família. Eu respondi, a família que eu quero salvar é a que eu escolhi com o coração. Desliguei. A Inês e eu passámos os dias seguintes a preparar o discurso. O medo crescia, mas também a determinação. O dia da leitura do testamento aproximava-se como uma tempestade. A sala de reuniões na sede do notário estava cheia. Os Carvalho de um lado, os Silva do outro, olhares de ódio cruzados. Eu e a Inês sentámo-nos juntas, de mãos dadas à vista de todos. O Dr. Mendes leu primeiro o testamento falso, depois o verdadeiro. O silêncio foi absoluto quando ele anunciou: o pai da Inês deixou metade da fortuna a Sofia Carvalho, com a condição de que as duas jovens vivam o seu amor abertamente e unam as quintas. O meu pai levantou-se, vermelho de raiva. Isto é uma falsificação. Ela roubou o documento. O irmão da Inês gritou ameaças. Eu levantei-me, a voz firme apesar do tremor nas pernas. Não é falsificação. É a verdade que o avô da Inês queria que todos ouvissem. O ódio entre nós acabou. Eu amo a Inês. E ela ama-me. Vamos unir as empresas, não por obrigação, mas por amor. A Inês apertou a minha mão com força. É verdade. Não vou mais esconder. O caos explodiu. A minha mãe desmaiou, a tia Margarida começou a rezar alto, o irmão da Inês atirou a cadeira contra a parede. O Dr. Mendes chamou a segurança. Saímos da sala de mãos dadas, os flashes das câmaras dos jornalistas que esperavam lá fora cegarem-nos. Nessa noite, a notícia explodiu em todo o país. Escândalo no vinho do Porto, herdeiras rivais assumem amor lésbico e mudam herança. A minha família cortou todos os contactos. Perdi o emprego, a casa, o nome. Mas ganhei a Inês. Mudámo-nos para um pequeno apartamento em Lisboa, longe do Douro, e começámos a reconstruir. As quintas foram unidas sob a nossa gestão. O negócio floresceu como nunca. Mas o preço foi alto. A minha mãe nunca mais me falou. O meu pai morreu 6 meses depois, sem me perdoar. A Inês perdeu o irmão para sempre. Passaram 2 anos. Eu e a Inês casámos-nos numa cerimónia pequena em Lisboa, só com amigos verdadeiros e a família que escolhemos. A empresa unida, agora chamada Carvalho Silva Vinhos, exportava para o mundo inteiro o rótulo com as nossas iniciais entrelaçadas. Vivíamos em paz, mas a ferida da família nunca cicatrizou completamente. Às vezes, à noite, eu olhava para a Inês a dormir e perguntava-me se valera a pena. O amor dela era a minha força, mas o vazio deixado pelos pais ainda doía. Um dia, recebi uma carta da minha mãe. Talvez um dia consiga entender. Não respondi ainda. A Inês abraçou-me. Fizemos o que era certo. Hoje, quando vejo casais como nós a caminhar de mão dada nas ruas do Porto sem medo, penso que o nosso sacrifício abriu portas. Mas a pergunta fica no ar, para mim e para todos. Acha que eu, Sofia, tomei a decisão certa ao escolher o amor verdadeiro em vez da família e da honra, ou o dever para com os parentes deve sempre prevalecer acima de tudo? Diga se concorda ou discorda.